E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana, que subiu já no nosso site, no LinkedIn e no Instagram da Ágora. O link está aqui na descrição. E no meu Instagram e no meu LinkedIn pessoais. E o vídeo, gravando com vocês aqui agora, no nosso canal do YouTube. É só acessar aqui para conhecer os conteúdos pretéritos. Bom, vamos lá. A gente vem tratando dos regimes específicos de CBS e IBS. E no caso, o vídeo de hoje se refere ao regime específico dos serviços financeiros. Eu quero só chamar a atenção porque esse é o primeiro vídeo, o primeiro conteúdo, né, vai ter o primeiro texto também, sobre os regimes específicos dos serviços financeiros. Nós vamos fazer 4, por conta da quantidade de atividades econômicas que tem dentro desse regime específico, para não sobrecarregar demais o conteúdo pertinente para esse canal. Bom, vamos lá. Os serviços financeiros, eles têm a sua regulamentação entre o artigo 181 e 233 da Lei Complementar 214. E eu vou dividir esse conteúdo todo em 4 pontos. O primeiro, que é a organização estrutural, que é o tema de hoje. O segundo, que é a parte geral desses regimes, que é o vídeo da próxima semana. O terceiro, os regimes específicos de acordo com as atividades, que será o texto seguinte. E o final, o quarto vídeo, ou o quarto conteúdo e o quarto texto, que tratam das partes de importação, exportação e disposições transitórias para os serviços financeiros, tá bom? Bom, então o que eu posso dizer desse primeiro ponto, ou desse primeiro texto, é que a organização estrutural dos regimes específicos para os serviços financeiros contemplam 9 subconjuntos de regramentos próprios para 17 tipos de atividades financeiras, ou 17 atividades monetárias, como vocês prefiram chamar. Então, eu tenho os regimes financeiros, os regimes dos serviços financeiros, 9 subclasses, e dentro dessas 9 subclasses, somadas todas as atividades aqui, eu tenho 17 atividades, que aí a divisão você pode conferir na Lei Complementar 214 ou nos próximos textos que a gente vai publicar. Considerando que o regime específico já é uma classe de regime próprio do CBS e IBS, eu tenho dentro dessa classe 9 subclasses que vão conter 17 atividades econômicas diferentes. E esses 9 regimes específicos atribuem a essas 17 atividades econômicas financeiras diferentes, basicamente, a especificação de quais elas sejam, incidência ou não incidência de CBS, a redução da base de cálculo desses tributos, a alíquota, sujeições passivas, créditos permitidos e proibidos, retenções dos tributos e obrigações acessórias. Então, essa classe do regime específico para serviços financeiros adota essas variações para os serviços financeiros, essas variações no que tange à apuração do tributo e no que tange às suas obrigações acessórias em relação ao regime regular da Lei Complementar 214. Bom, e para a organização estrutural dos regimes específicos para os serviços financeiros, eu posso dividir a lei complementar em 3 grandes conjuntos de normas. O primeiro, que é a parte geral dessas prescrições, que contém tanto o que a lei complementar chama de disposições gerais, quanto de disposições comuns dos serviços financeiros. A segunda parte, onde ela tem as disposições específicas para cada uma dessas atividades que ela regula, que são a primeira atividade das 9, operações de crédito, de câmbio, com títulos e valores mobiliários, securitização e fatorização. Segundo, de arrendamento mercantil. Terceiro, de administração de consórcios. Quarto, de gestão e administração de recursos, inclusive fundos de investimento. Quinto, do fundo de garantia do tempo de serviço e dos demais fundos garantidores e executores de políticas públicas. Sexto, dos arranjos de pagamento. Sétimo, das atividades das entidades administradoras de mercados organizados, infraestruturas e de mercado depositário centrais. Oitavo, dos seguros, resseguros, previdência complementar e capitalização. E nono, dos serviços de ativos virtuais. Então, esses são os 9 grupos que a lei complementar usa para regular todos os serviços financeiros que ela quer dar um tratamento diferenciado do regime regular, para apuração de CBS e IBS. E aí, dentro desses 9, nós temos a distribuição de 17 atividades que a gente vai ver no curso dos próximos textos. E uma parte final, que eu aglutinei com as prescrições de importação, exportação e o que ele chamou de disposições transitórias para a apuração de CBS e IBS, para essas 17 atividades que estão nessas 9 categorias de regimes específicos de apuração dos serviços financeiros. Então, nós temos os serviços financeiros, 9 subclasses, e dentro dessas 9 subclasses, 17 atividades financeiras, que aí nós vamos abordar nos textos seguintes, tá bom? Essa é a organização estrutural do regime específico, ou dos regimes específicos dos serviços financeiros, CBS e IBS, e eu espero que vocês tenham gostado. É isso? Vamos avante.